Bem-vindo de volta ao nosso mergulho nas reflexões de Marco Aurélio. No vídeo anterior, começamos a explorar alguns dos pensamentos mais profundos sobre a vida, o autocontrole e o propósito. Se você ainda não viu, recomendo dar uma olhada, pois as ideias que ele compartilha são atemporais e, sem dúvida, podem transformar nossa forma de viver. E se você gosta desse tipo de conteúdo que une filosofia, autoconhecimento e reflexão, aproveita agora para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho, assim você não perde nenhum vídeo da nossa jornada. Hoje, seguimos com mais ensinamentos do livro Meditações, continuando a jornada por essas sabedorias que ainda são tão relevantes no mundo moderno. Vamos refletir sobre novos aspectos do nosso comportamento, como a maneira como lidamos com o tempo, os outros e, é claro, conosco mesmos. Prepare-se para mais reflexões que podem nos ajudar a viver com mais equilíbrio e clareza, de acordo com os princípios do estoicismo. E para começar essa nova etapa da nossa jornada, vamos refletir sobre uma citação que toca diretamente no poder que nossos pensamentos têm sobre nossa mente e nossa vida. Tais como são teus pensamentos habituais, tal também será o caráter da tua mente. Pois a alma está tingida pelos pensamentos. Tinge-o, então, como uma série contínua de pensamentos como estes. Por exemplo, que onde o homem pode viver, também pode viver bem. Aqui, Marco Aurélio nos ensina que nossos pensamentos moldam nossa realidade interna. Ele compara a alma a algo que se pode ser tingido, como se fosse um tecido que vai adquirindo a cor dos pensamentos que escolhemos alimentar. Se deixarmos que pensamentos negativos ou descontrolados dominem nossa mente, é isso o que a nossa alma refletirá. Mas, por outro lado, se nutrirmos nossa mente com pensamentos positivos, equilibrados e alinhados com o que é o virtuoso, essa será a cor da nossa alma. O que ele quer dizer com a última parte sobre onde o homem pode viver também pode viver bem é simples, mas poderoso. Não importa o ambiente ou as circunstâncias externas, pois a verdadeira qualidade de vida está em nossa capacidade de adaptar a nossa mente, de escolher como respondemos às situações. A mente, que sabe viver bem, de forma sábia e justa, pode encontrar paz em qualquer lugar, seja nas maiores dificuldades ou nos momentos de tranquilidade. Essa reflexão é um convite a tomarmos consciência do que estamos pensando e como isso afeta nossa vida. E a boa notícia é que temos o poder de escolher os pensamentos que queremos cultivar. Essa citação é uma ótima oportunidade para conversar sobre autocontrole mental e transformação pessoal. Entre tantas reflexões valiosas, a segunda lição poderosa que vamos destacar hoje está nessa citação de Marco Aurélio. Nada acontece a qualquer homem que não seja formado pela natureza para suportar. Aqui, o imperador filósofo nos lembra de algo muito importante. Tudo que enfrentamos na vida, por mais desafiador que seja, é algo que estamos preparados para lidar. A ideia central é que, como seres humanos, nossa natureza interior está equipada para suportar as adversidades e superar as dificuldades que surgem em nosso caminho. Em vez de nos desesperarmos diante dos obstáculos ou de nos vermos como as vítimas das circunstâncias, Marco Aurélio nos convida a encontrar força na nossa própria capacidade de resistência. Ele nos lembra que se algo chega até nós, é porque temos a capacidade de lidar com aquilo, mesmo que não possamos entender de imediato o motivo. Essa visão estoica traz paz e confiança, pois ao aceitar que somos capazes de suportar qualquer situação, podemos abordá-la com mais calma e clareza. Em vez de lutar contra o que não podemos mudar nossa reação, encontrar aprendizado e crescer com cada experiência, seja ela difícil ou desafiadora. Então, a próxima vez que enfrentar uma dificuldade, lembre-se dessa reflexão. Você já possui a força necessária para lidar com isso. O simples fato de que você está passando por isso já mostra que você tem a capacidade de suportar e superar. Seguindo nossa jornada pelas ideias de Marco Aurélio, chegamos à terceira citação deste vídeo. Se uma coisa é difícil de ser realizada por ti, não pensas que é impossível para o homem. Mas, se alguma coisa é possível para o homem e conforme a sua natureza, pensa que isso também pode ser alcançado por ti. Aqui, o filósofo estoico nos ensina a não nos rendermos diante da dificuldade, mas, ao contrário, a ver as dificuldades como desafios possíveis de serem superados. Ele diz: se algo parece difícil para nós, não devemos concluir que é impossível, porque, afinal, se é algo dentro da capacidade humana, também podemos alcançar. O que ele quer nos lembrar é que a nossa natureza humana é capaz de muito mais do que nos imaginamos. O simples fato de que algo é possível para outros seres humanos significa que é possível para nós também, mesmo que o caminho pareça desafiador ou longo. A chave está em não desistir diante da dificuldade, em ter confiança em nossa capacidade de aprender, crescer e conquistar.
Essa é uma perspectiva poderosa, especialmente em momentos de crise ou quando enfrentamos obstáculos. Ao invés de pensarmos que uma tarefa ou objetivo é inalcançável, podemos começar a acreditar que se os outros podem, nós também podemos. Se tivermos paciência, perseverança e a disposição de aprender no processo. Essa reflexão é um excelente ponto para destacar a importância da persistência, da autoconfiança e da flexibilidade diante dos desafios. Na sequência dessas reflexões atemporais, Marco Aurélio nos convida agora a ampliar o olhar e perceber a profunda interconexão entre todas as coisas. Agora vou falar a quarta citação, onde ela oferece uma visão inspiradora sobre a unidade do universo e a harmonia presente em tudo o que existe. Frequentemente, considere a conexão de todas as coisas no universo e sua relação umas com as outras. Pois, de uma maneira, todas as coisas estão implicadas umas com as outras, e todas, desse modo, são amigáveis umas com as outras. Pois uma coisa vem em ordem após a outra, e isso é em virtude do movimento ativo e conspiração mútua e a unidade da substância. Aqui, ele nos convida a olhar além de nossa perspectiva individual e perceber que tudo no universo está interligado, desde as ações humanas até os eventos naturais, passando pelas escolhas e pela dinâmica da vida. Marco Aurélio fala sobre como cada elemento do universo está em harmonia, em um processo contínuo, movendo-se em direção à unidade. Essa visão é profundamente estoica, pois ela nos lembra que não estamos sozinhos em nossas jornadas e tudo o que acontece está conectado. Isso pode ser uma grande fonte de conforto e também de clareza. O universo tem uma ordem, um propósito, e de alguma forma, todas as nossas ações contribuem para essa ordem, mesmo que não possamos perceber de imediato. Ao refletirmos sobre isso, podemos agir com mais harmonia, sabendo que nossas escolhas têm um impacto no mundo ao nosso redor. E mais, percebendo que não estamos isolados, mas parte de algo muito maior, o que nos dá uma sensação de pertencimento e propósito. Dando continuidade a essa linha de pensamento sobre a unidade do universo, Marco Aurélio aprofunda ainda mais essa visão com a quinta citação que escolhi para hoje. Aqui, ele expressa com clareza a ideia de que tudo está interligado, e que essa conexão é não apenas natural, mas sagrada. Todas as coisas estão relacionadas uma com as outras e o vínculo é sagrado. Dificilmente há algo desconectado de qualquer outra coisa, pois as coisas foram coordenadas e se combinam para formar o mesmo universo, ordem. Pois há um universo feito de todas as coisas, e um Deus que permeia todas as coisas, e uma substância é uma lei, uma razão comum em todos os animais inteligentes. E uma verdade, se de fato há também uma perfeição para todos os animais que são da mesma raça e participam da mesma razão. Essa reflexão é um convite para perceber a ordem universal e como tudo está interligado, desde as menores partículas até os seres humanos. Marco Aurélio fala de um vínculo sagrado que une todas as coisas, sugerindo que, mesmo nas aparentes separações, tudo no universo está de alguma forma coordenado, movendo-se em direção a uma harmonia maior. Essa ordem não é acidental, mas divina, permeando todas as coisas, do mais simples ao mais complexo. Ele nos fala também de uma razão comum, que guia os seres humanos e outros animais inteligentes, algo que nos conecta ao divino e à verdade universal. Marco Aurélio acredita que todos compartilhamos uma substância comum, uma lei universal que nos liga, que é a própria razão, e que ao seguirmos essa razão, nos aproximamos da perfeição. Essa citação, portanto, nos lembra que nossa existência não é isolada, mas parte de um todo maior, que está em harmonia e equilíbrio, regido por uma lei universal que é a razão divina. E ao entender e nos alinharmos com essa razão, podemos viver de maneira mais plena e em sintonia com o universo. Esse é um excelente ponto para refletir sobre a interconexão entre todas as coisas, a ordem natural do universo e o papel de cada um de nós dentro desse todo. Entre os pensamentos mais provocativos de Marco Aurélio, há uma citação que nos confronta com uma pergunta essencial: por que tememos a mudança? Essa sexta citação nos leva a refletir sobre esse processo inevitável e natural, mostrando que tudo no universo depende da transformação. Alguém tem medo da mudança? Por quê? O que pode acontecer sem mudança? O que é mais agradável ou mais adequado à natureza universal? E pode ser nutrido a menos que a comida sofra mudança? E qualquer outra coisa útil pode ser realizada sem mudanças? Não vês, então, que para ti também mudar é exatamente o mesmo, é igualmente necessário para a natureza universal? Com essas palavras, ele nos convida a rever nossa resistência à mudança. Muitas vezes tememos o novo, o desconhecido ou a perda do que é familiar. Mas Marco Aurélio nos lembra que a mudança é uma lei natural, inevitável e essencial.
Nada pode existir sem ela, nem o crescimento, nem a transformação, nem mesmo o ato de nos alimentarmos, pois a comida só nos nutre quando muda, quando é transformada pelo corpo. Ele mostra que a mudança não é uma ameaça, mas um processo natural, parte do fluxo da vida e da ordem universal. Se tudo no universo está em movimento e transformação, por que resistir a isso em nós mesmos? Ao compreender isso, podemos aceitar as transições da vida com mais serenidade, sabendo que mudar é tão natural quanto respirar, tão necessário quanto o nascer e o pôr do sol. A vida, para Marco Aurélio, não é sobre evitar a mudança, mas sim sobre nos harmonizarmos com ela, vendo-a como uma oportunidade de evolução e renovação. Indo agora para uma outra citação, a qual Marco Aurélio escreve sobre o amor e a compaixão, mesmo diante daqueles que erram. Ele fala: é peculiar ao homem amar até mesmo aqueles que praticam o mal. E isso acontece se quando eles erram, ocorre a ti que eles são parentes, e que eles cometem erros por ignorância e não intencionalmente. E que logo vocês dois morrerão, e acima de tudo, que o malfeitor não te fez mal, pois não tornou tua faculdade governante pior do que antes. Aqui ele nos mostra que amar o outro, até mesmo o que erra, é um ato de sabedoria e humanidade. O primeiro ponto que ele destaca é que todos somos parentes na grande família humana, e que quem erra geralmente age por ignorância, não por maldade deliberada. Esse reconhecimento traz empatia, e em vez de reagir com raiva, somos convidados a compreender. Além disso, ele nos lembra da impermanência da vida. Ambos, o ofensor e o ofendido, logo deixarão este mundo. Isso coloca as mágoas e conflitos em perspectiva. E o ponto mais estoico da citação é quando ele fala que o mal só nos atinge se corrompe nossa mente, nosso julgamento, nossa razão. Se a nossa faculdade governante, como Marco chama a razão interior, permanece intacta, então nada realmente nos feriu. Essa é uma lição de força interior, compaixão e desapego. Não reagir com ódio, mas com compreensão. Não permitir que os erros alheios nos afastem da nossa natureza racional e virtuosa. A oitava citação que escolhi, de Marco Aurélio, ela vai vir nos oferecer uma visão poderosa sobre a dor e o autocontrole. A dor é um mal para o corpo. Então, deixa o corpo dizer o que pensa dela, ou para a alma. Mas está no poder da alma manter sua própria serenidade e tranquilidade, e não pensar que a dor é um mal, pois todo julgamento e movimento e desejo e aversão estão dentro, e nenhum mal ascende tão alto. Nesse trecho, ele separa o que sentimos fisicamente do que escolhermos sentir interiormente. Ele diz: se a dor afeta o corpo, que o corpo reaja, mas a alma pode se manter firme, serena. Ou seja, mesmo que o corpo sofra, a mente ainda pode escolher não se perturbar. A chave aqui é o controle que temos sobre os nossos julgamentos e reações internas. Para Marco Aurélio, o verdadeiro mal não está no que sentimos, mas no que pensamos sobre aquilo. A dor em si não corrompe a alma, a não ser que deixemos que ela o faça. Ele nos ensina que nenhuma dor, nenhuma adversidade pode alcançar a alma sem o nosso consentimento. E isso é profundamente libertador. Significa que, mesmo nas situações mais difíceis, podemos manter a nossa paz interior. Essa é uma das grandes forças do estoicismo. A ideia de que somos livres para escolher como responder a tudo o que nos acontece. E que essa liberdade é o verdadeiro poder humano. Seguindo para a próxima citação, Marco Aurélio nos ensina a lidar com a ansiedade e o excesso de pensamentos com sabedoria. Não se perturbe pensando em toda a sua vida. Não permitas que teus pensamentos abracem de uma vez todos os vários problemas que tu podes esperar que te sobrevenham. Mas, em cada ocasião, pergunte a ti mesmo: o que há nisso que é intolerável e ultrapassado? Pois tu terás vergonha de confessar. No próximo lugar, lembre-se de que nem o futuro nem o passado te dói, mas apenas o presente. Mas isso é reduzido a muito pouco. Se tu apenas circunscrever e reprimir tua mente, se ela for incapaz de resistir até mesmo a isso. Aqui ele nos alerta sobre o peso que carregamos ao pensar em tudo de uma vez, nas dores do passado, nas incertezas do futuro, nos problemas que talvez nem venham a existir. Esse é um comportamento comum, mas que só gera sofrimento mental. Marco nos convida a focar no momento presente, pois é somente ele que realmente exige nossa atenção. Nem o que passou, nem o que ainda virá, pode nos ferir diretamente, só o agora. E mesmo o que há no agora, se for analisado com sinceridade, geralmente não é tão insuportável quanto parece.
É uma lição clara. Divida o peso da vida em partes menores e pergunte a si mesmo com honestidade: isso é realmente insuportável ou minha mente está exagerando? O estoicismo, mais uma vez, nos oferece autodomínio como caminho para a paz, nos mostrando que a maior parte do sofrimento está na forma como pensamos e não nos fatos em si. Vamos agora para a 10ª citação de Marco Aurélio. Ele diz: na constituição do animal racional não vejo virtude que se opõe à justiça, mas vejo uma virtude que se opõe ao amor, ao prazer, que é a temperança. Marco Aurélio está refletindo sobre a natureza humana e as virtudes que moldam um comportamento ético. Ele diz que não existe uma virtude que se opõe à justiça, porque a justiça em si é o equilíbrio, é a harmonia nas relações humanas, é a ordem natural entre os indivíduos racionais. Ele representa o bem coletivo, o agir com retidão e o respeito pelo outro. Por isso, não se opõe a nada que seja virtuoso. Ela está no centro da razão e da convivência. Por outro lado, ele reconhece que existe algo que precisa ser equilibrado, o desejo pelos prazeres, o que, no estoicismo, é visto como uma das principais fontes de desvio da razão. Para isso, existe a virtude da temperança, ou seja, o autocontrole, a moderação, a capacidade de dominar os impulsos e excessos. Enquanto a justiça nos orienta para o mundo exterior, ou seja, em como lidamos com os outros, a temperança nos orienta para dentro, regulando o que sentimos, desejamos e buscamos. Ambas são fundamentais para a vida virtuosa, mas têm atuações diferentes. Uma organiza a sociedade e a outra fortalece o indivíduo. Essa reflexão é um lembrete de que viver bem é, antes de tudo, viver em equilíbrio entre o que sentimos e o que é justo para todos. Então, vamos agora para uma outra citação. Limpe a imaginação, verifique o desejo, extinga o apetite, mantenha a faculdade governante em seu próprio poder. Essa frase é quase um manual condensado da prática estoica. Marco Aurélio nos mostra aqui os 4 pilares do autodomínio e da clareza interior. Limpe a imaginação significa observar os pensamentos que surgem, principalmente aqueles que distorcem a realidade. Muitas vezes sofremos mais pela imaginação do que pelos fatos. Limpar a imaginação é se libertar das projeções, das suposições, dos medos criados pela mente. Na parte que ele fala, verifique o desejo, ele quer dizer que é um convite à moderação. O desejo desenfreado nos torna escravos de coisas externas. Quando verificamos o desejo, nós questionamos se aquilo que queremos é realmente necessário, ou apenas uma carência criada pela sociedade ou pelo ego. Extinguir o apetite. Esta está relacionada ao controle sobre os impulsos, sobre os excessos, seja a comida, o prazer, o reconhecimento. Aqui, Marco fala da liberdade que nasce quando não somos dominados pelas vontades do corpo ou do ego. E por fim, mantenha a faculdade governante em seu próprio poder. Esse é o ponto central. A faculdade governante é a razão, a mente consciente, aquilo que, segundo os estoicos, deve comandar nossa vida. Quando ela está em seu próprio poder, não é levada pelas emoções, nem pelos desejos, nem pelas opiniões dos outros. Essa citação resume o ideal estoico de autodomínio, clareza e força interior. É um lembrete de que a verdadeira liberdade não está em fazer tudo o que se quer, mas em governar a si mesmo com sabedoria e presença. Partimos agora para uma outra citação de Marco Aurélio e traz uma reflexão poderosa sobre a nossa natureza e a forma como nos conectamos com o mundo e com os outros. Todas as coisas que participam de algo que é comum a todas elas se movem em direção ao que é da mesma espécie com elas. Tudo que é terreno se volta para a terra, tudo que é líquido flui junto, e tudo o que é do tipo aéreo faz o mesmo. De modo que precisam de algo para mantê-los separados e da aplicação de uma força. O fogo realmente se move para cima por causa do fogo elemental, mas está tão pronto para ser aceso junto com todo o fogo que está aqui, que mesmo toda substância que é um pouco seca e facilmente inflamada, porque há menos mistura com ela daquela que um obstáculo à ignição. Consequentemente, então tudo também que participa da natureza inteligente comum se move da mesma maneira em direção àquilo que é da mesma espécie, ou se move ainda mais. Pois, por mais que seja superior em comparação com todas as outras coisas, no mesmo grau também está mais pronto para se misturar e se fundir com aquilo que ele é semelhante. Para explicar melhor essa citação, vou separar em partes. A primeira parte. Todas as coisas que participam de algo que é comum a todas elas se movem em direção ao que é da mesma espécie com elas. Aqui, Marco Aurélio começa observando a natureza. Os elementos tendem a retornar ao seu estado ou lugar de origem.
A terra busca a terra, a água se junta com a água, o ar se mistura com o ar, o fogo se une ao fogo. Isso revela uma lei natural. Aquilo que é semelhante se atrai, tende à união com o que ele é afim. Mas ele vai além da física. Essa ordem natural também vale para os seres dotados de razão, ou seja, os seres humanos. Ele diz que tudo aquilo que participa da razão universal, ou seja, da capacidade de pensar, refletir, discernir, tende, por natureza, a buscar união com o semelhante, a viver em harmonia, a cooperar e a se conectar. E aqui está a chave da reflexão. Quanto mais elevado é algo, como a mente racional, mais naturalmente ele se inclina a se unir ao que é da mesma essência. Isso quer dizer que a natureza do ser humano, em sua forma mais pura e virtuosa, não é o isolamento, nem o conflito, mas a comunhão, a empatia e o entendimento mútuo. Marco nos lembra de que somos feitos para a convivência, para a construção coletiva, para a busca de um bem comum. E que o impulso natural da alma racional é se unir aos outros, não por obrigação, mas por afinidade essencial. Essa é uma bela forma de dizer que nascemos para viver juntos, não separados, e que a razão, se guiada pela natureza, nos aproxima, nos conecta e nos fortalece como humanidade. Agora passaremos para o último trecho desse vídeo. Nessa citação, Marco Aurélio volta a um dos temas centrais do estoicismo, que é viver de acordo com a nossa verdadeira natureza, nos mostrando agora o que acontece quando nos afastamos desse caminho. A frase é a seguinte: pois o movimento em direção à injustiça e à intemperança e à raiva e tristeza e medo nada é do que o ato de alguém que se desvia da natureza. Marco Aurélio, como bom estoico, sempre retorna à ideia central de viver de acordo com a natureza, e aqui ele nos mostra o que significa se desviar dela. Ele afirma que agir com injustiça, ser dominado pelos desejos, reagir com raiva, afundar-se na tristeza ou no medo, ou seja, todos esses comportamentos não são naturais no sentido estoico. Não porque não aconteçam, mas porque eles são desvios da nossa verdadeira essência, que é racional, equilibrada, cooperativa e pacífica. Essas reações são compreensíveis, mas, segundo os estoicos, não são inevitáveis. Elas surgem quando nos afastamos da razão, quando esquecemos que temos o poder de escolher como responder ao que nos acontece. Para Marco Aurélio, a natureza humana é feita para a virtude, e tudo aquilo que nos leva ao oposto disso, como a fúria, o excesso ou o medo, não vem da essência, mas da nossa desconexão com ela. Essa reflexão é um convite à vigilância interior. Ele nos lembra que sempre que caímos nesses estados, injustiça, raiva e medo, é sinal de que nos afastamos do nosso eixo, e que o caminho de volta é sempre possível através da prática da razão, da moderação e da consciência. Viver segundo a natureza nesse contexto é viver com retidão, equilíbrio e lucidez. É escolher responder e não apenas reagir. Encerramos aqui mais uma imersão nas reflexões de Marco Aurélio, um homem que, mesmo cercado pelas responsabilidades de um império, escolheu voltar-se para dentro e buscar sabedoria no silêncio da própria mente. Suas palavras seguem atuais porque falam da essência humana, do desafio de viver com consciência, da importância de cultivar o presente e da força que nasce quando nos tornamos fiéis à nossa natureza racional e virtuosa. Que essas meditações não sejam apenas pensamentos bonitos, mas convites para a prática, no cotidiano, nas relações, nas escolhas pequenas. Que cada um de nós possa, à sua maneira, viver mais em harmonia com o que há de mais nobre e verdadeiro dentro de si. E no próximo vídeo vamos seguir explorando novas passagens do livro Meditações, mergulhando ainda mais fundo nas ideias que sustentam o estoicismo e nos ajudam a viver com mais clareza, propósito e paz interior. Se essa jornada tem feito sentido para você, te convido a continuar comigo na próxima parte. Até lá e que sua mente permaneça tranquila, firme e presente.